Então, sempre a gente vai começar no livro dos Salmos e vamos terminar na atualidade. Então, o objetivo é um objetivo prático, não apenas a gente ler o texto, mas a gente vivenciar o texto. E o primeiro está no Salmo de número 22, o verso de número 1. Diga-se de passagem, né? Vamos fazer justiça. Eu geralmente fico aqui, dirijo os cultos, né? Mas hoje, sentado ali, eu estava vendo a arte da Camila, né, Cauã? Caramba, que bonito, né? Da ceia, tudo. Vocês reparam? É muito bonito. Fico ali, até esquecendo, tanta imagem bonita, delicada, e agora também isso aqui. Olha só, tanta coisa legal, né? Assim, isso sem querer, de certa forma, mas querendo, né? Isso nos conduz ao culto. A imagem também nos conduz ao culto, né? A beleza, né? Então, por que me abandonastes? É o que o Salmo de número 22 declara. Eu vou ler um pouquinho do Salmo 22, além do verso 1, tá bom? Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezo do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservastes, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. A partir desse verso, que a gente não vai ler, do verso 19, a conversa muda de tom. E o salmista para de falar dele mesmo e começa a falar da glória de Deus, mesmo com todas as adversidades, mesmo que as coisas ainda não estejam resolvidas. O salmista muda o tom e ele começa a glorificar a Deus, mesmo diante das adversidades e das dificuldades. Mas a frase que Jesus Cristo citou é a que nós vamos frisar nessa oportunidade. Deus meu, por que me desamparastes? Bem, todo novo leitor da Bíblia deveria começar a ler a Bíblia pelos Salmos. Acho também que todo cristão que ao longo do tempo perdeu o hábito de ler a Bíblia, perdeu a vontade de ler a Bíblia, perdeu a disciplina para ler frequente, diariamente a Bíblia, eu acho que todo cristão que entrou nessa
deveria recomeçar a ler a Bíblia a partir dos Salmos. Na quarta-feira, nós tivemos aqui no culto do meio-dia um encontro e eu pedi que cada um se apresentasse, falasse um verso da Bíblia e depois um pedido de oração. As pessoas que estavam aqui, todas elas citaram um salmo, um verso dos Salmos. Todas elas, sem exceção. Mas não foi combinado. Eu não disse cite um salmo, eu disse cite um verso bíblico e todos têm decorado um verso dos Salmos. Quinta-feira teve o culto de oração lá no Leme e eu fiz a mesma coisa. Bem, cite um verso da Bíblia e faça um pedido de oração. E se não tiver pedido de oração, invente, mas tem que falar. Se não souber um verso bíblico, invente, mas tem que falar. E todos falaram um verso bíblico baseado no livro de Salmos, sem exceção. Eu não vou me aventurar porque a brincadeira já está estragada. Se eu pedir para cada um aqui se apresentar, pedir alguma coisa e falar um verso, aí você vai escapulir e vai falar aqueles versos bem difíceis para se diferenciar, né? Saindo dos Salmos. Mas o fato é, os Salmos estão no nosso coração, na nossa língua e na nossa memória. Assim como esteve no coração e na memória de Jesus. Jesus cita nominalmente, cita o verso 1 do Salmo 22. E eu presumo que ele não conhecia apenas o verso 1, ele conhecia o Salmo inteiro. Agora, algo muito curioso que ocorre aqui é que há uma diferença entre reza e oração. Reza, ou rezar, vem do latim. E recitare, o que significa o quê? Recitar uma oração que não é minha, mas recitar de forma audível, em voz alta. Isso é reza. O significado de reza, recitare, do latim, que quer dizer declamação de uma oração que não é minha, mas eu conheço. E faço isso de forma audível, em voz alta, e frequentemente e de forma repetida. Isso é reza. E não há nessa definição aqui de Carlos Mastas e Francisco Orofino nenhuma desqualificação da reza, porque a reza cumpre o seu propósito. Mas é diferente da oração. Oração também vem do latim, e o latim quer dizer ore. E basicamente a mudança é falar uma oração de forma audível, mas é minha oração. Não é algo que disseram, que eu ouvi, que eu recitei, que eu decorei, mas é algo que eu elaborei, é algo que é meu. Então, há uma diferença entre recitar a oração que eu gosto, que me abençoa, que me inspira, mas que é de outro, e aquilo que vem do meu coração, que eu elaborei de forma audível e pode ser até de forma repetida. Tem algumas orações que nós estamos fazendo há anos, há décadas, e algumas nos seguem a vida inteira, sempre. Ela não é uma reza, mas ela é uma oração, algo que nós elaboramos, que está no nosso coração. Então, todos, eu falei todos os seguidoras de Jesus já conviveram com o sentimento de desamparo e abandono de Deus. Eu falei todos e eu falei uma outra palavra fundamental: sentimento. A gente corrige quando a gente lê o texto do outro dizendo, evito todos, evite o nunca, evite palavras muito definitivas,
porque você não tem como provar cientificamente isso, então evite no texto. Mas a gente repete, a gente diz, e a gente frequentemente reproduz na fala isso. E eu estou sendo bastante generalista, sem medo de errar. Quem segue a Cristo, em algum momento, teve o sentimento de desamparo de Deus, de abandono de Deus. Nesta reflexão, não vou assumir a tarefa de responder à pergunta de Jesus de forma racional. Não tenho a pretensão de encontrar uma resposta que satisfaça ao nosso raciocínio e à nossa lógica. Mas eu gostaria de me aventurar com vocês e com vocês que nos assistem, a olharmos, a examinarmos, a analisarmos de alguma forma o nosso sentimento. E eu não estou dizendo que o sentimento está certo ou está errado, mas é nosso. E o sentimento é o sentimento de abandono ou de desamparo. Deus meu, por que me desamparastes? Isso disse Davi. Em que circunstâncias disse Davi? Deus meu, por que me desamparastes? Isso disse Jesus. E em que circunstâncias Jesus disse? Deus meu, por que me desamparastes? Isso diz você. E em que circunstância você disse, ou diz, ou dirá? Deus meu, por que me desamparastes? Vamos por partes. Vamos ao Salmo 22. Eu li só para dar o clima do Salmo inteiro, mas o Salmo 22 tem aqui, a nível de curiosidade, um grito angustiado de alguém que se sente desamparado. Isso é o Salmo 22. O Salmo seguinte é talvez o salmo mais conhecido da Bíblia, e ele é uma declaração do cuidado personalíssimo de Deus ao nosso favor. Então, por que me desamparastes no 22? E no 23, a gente encontra que Ele é presente, Ele é pastor, Ele está conosco, Ele nos leva às águas tranquilas, Ele refrigera a alma, Ele cuida de nós, e de forma pessoal. Assim como o pastor no campo conhece a ovelha conhece a voz do pastor. O Salmo 23 afirma o cuidado personalíssimo de Deus. Mas o Salmo 22 é um grito de agonia de alguém que se sente abandonado e desamparado por Deus. Seria frustrante se procurássemos no Salmo 22 as circunstâncias históricas que levaram Davi a falar o que falou, a gritar como gritou. Sabe por quê? Porque essa literatura não é a literatura da história. Esse gênero literário é o gênero da poesia. A poesia não é escrava dos fatos. A poesia é comprometida com o sentimento. O salmista não está necessariamente lembrando de algo que lhe ocorreu, mas o salmista certamente está cantando, extravasando algo que sentiu. Então não é um fato, um acontecimento, um dia, uma data, é uma vida inteira, é um sentimento. Aí alguém pode falar, mas aquele compositor pensou nessa letra quando passou por essa experiência. Ok, mas antes dessa experiência, tantas outras. E um dia saiu. E só toca ao ouvinte porque o ouvinte também se sente igual. Vira clássico, porque ao longo do tempo aquele sentimento não se esgota. A linguagem do Salmo não é a linguagem da história. A linguagem do Salmo é a linguagem da poesia. E o poeta vibra o sentimento. Extravasa o sentimento, ainda que ele não esteja fora dos fatos, ainda que ele não esteja fora da história. Mas aqui, a gente não vai procurar os fatos que levaram Davi a falar, Deus meu, por que me abandonastes?
Sabe por quê? A gente entraria no campo da especulação histórica. Ah, foi quando o filho morreu. Ah, foi quando um filho traiu. Ah, foi quando um filho violentou a própria irmã. Ah, foi quando a família faliu. Ah, foi quando um rei lá. Enfim, tantos e tantos questões em que ele se sentiu desamparado. Ele poderia citar: Deus meu, por que me desamparastes? Ele poderia falar: olham para mim, maneiam a cabeça e riem de mim, zombam de mim. Em que momento Davi viveu isso? A gente vai procurar a data, a gente vai procurar o fato, a gente vai procurar a história. Deixemos disto e vamos para o sentimento de Davi. E aí a beleza do Salmo é exatamente isso. A beleza do Salmo, porque extravasa o sentimento. Em diversos momentos da vida, o sentimento de abandono nos visita e gritamos ao nosso modo para chamar a atenção de quem nós achamos que vai se importar com o nosso grito. Nós só gritamos porque queremos chamar a atenção de alguém que pode nos socorrer, nos ajudar ou se colocar por perto. É aí que nós gritamos. Então, Davi foi bastante enfático no tratamento que ele queria receber de Deus. E sabe como que Davi ora? Eu não sei se isso é desconfortante para você. Davi está dizendo assim: Senhor, nem mais nem menos, mas eu sei que os nossos pais clamaram a Ti e o Senhor os atendeu. Eu sei que os nossos pais buscaram a Tua ajuda e o Senhor se fez presente. Gente, Davi diz isso assim: nossos pais confiaram em Ti, confiavam e Tu os salvavas. Isso ele disse no 5. Mas Marcão, sabe o que ele vai dizer no 7? Quanto a mim, sou verme, não homem, riso dos homens e desprezo dos povos. Eu olho para o passado, eu olho para os nossos pais e vejo que o Senhor se fez presente, e vejo que o Senhor os ouviu, e vejo que o Senhor foi favorável. Quanto a mim, eu clamo a Ti de dia, eu clamo a Ti de noite. E quem olha para mim zomba, maneiam a cabeça. E, gente, tem uma parte aqui bastante constrangedora nessa oração, quando ele disse assim: estão dizendo o seguinte, Senhor, sobre mim, que Deus o liberte, vírgula. Bíblia na linguagem de hoje, eu gostei mais dessa expressão, que Deus o liberte, se é que o ama. Quem está dizendo isso? Aqueles que estão maneando a cabeça, aqueles que estão zombando, aqueles que estão dizendo assim: está clamando ao Senhor, que Deus o liberte. Mas aí vem um acréscimo que é um acréscimo de uma ironia ferina, se é que o ama. Então a dedução lógica é: se esse cara está passando por tudo isso e Deus não o acode, é porque Deus não o ama. Se essa pessoa está passando por tantas tribulações, por tanto tempo, e não encontra como os seus pais encontraram no passado o socorro do Senhor, é porque alguma coisa tem, algum caroço tem nesse angu. É notório que a partir do verso onde eu parei, Davi mudou o tom. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas ele deixou de falar do seu sentimento e ele começou a falar de Deus, da glória de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Como que... Vamos seguir adiante. Aqui, esse salmo foi lembrado pelo Senhor Jesus. Em que circunstâncias? 2 textos citam de forma categórica o Salmo 22, verso 1. Primeiro, Mateus 27, de 45 a 50, e também Marcos, de 15, capítulo 15,
de 33 a 37. E, gente, muito curioso que Jesus tenha lembrado e recitado, nesse sentido, na cruz, na definição lá do ouro fino. Jesus não orou as suas palavras, mas Jesus recitou de forma audível a oração que foi de Davi. Jesus conhecia o Salmo, e Jesus lembrou do Salmo 22, verso 1, quando estava sendo torturado na cruz. Nesses dois evangelhos foram as últimas palavras de Jesus. Nos outros a gente vê que ainda em tuas mãos entrego o meu espírito, e depois suspirou. Mas nesses dois, Mateus e Marcos, as últimas palavras de Jesus na cruz foram: Deus meu, por que me abandonastes? E depois ele suspirou e morreu. Jesus cita o Salmo 22 porque conhecia o Salmo 22 não apenas no texto, mas na vida. Por que me abandonaste? E por favor, valorize e respeite a pergunta. E a melhor maneira de respeitar a pergunta é não tentar a resposta. Fica com a pergunta. Não defenda Deus. Seja compassivo. Deus não precisa da nossa defesa, nem da nossa resposta, mas o nosso irmão precisa da nossa companhia diante do nosso grito. Por que me abandonastes? Deixa que Deus resolve, porque Davi se resolveu. Porque o Cristo sabia o que estava dizendo. Por que a gente fica de forma tão apressada? Não é porque, é por isso, é por aquilo outro, é sobre nossas dores, enfim, levava sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras somos sarados. Está tudo certo, mas por que um homem diante de uma dor aguda, aonde o salmo se concretiza, aonde dividem as suas vestes, mas não rasgam a sua capa, aonde maneiam a cabeça, aonde zombam se Deus os amasse ou se Deus o ama, bem, que o livre. Isso ele ouviu na cruz. Isso ele ouviu ao lado. E é a agonia que grita: por que me abandonastes? Sai de cena Davi e entra no centro do palco Jesus de Nazaré. Nas narrativas de Mateus e Marcos, entre as últimas palavras de Jesus, constou a citação do primeiro verso do Salmo 22. Jesus conhecia o Salmo, não só por ouvir falar, mas por encarnar, por viver. Não foi um grito cobrando explicações. Gente, até porque não tinha tempo para ouvir respostas. Não tinha clima para ouvir respostas. Era extravasar o sentimento. E não apenas o corpo de Cristo deve ser valorizado, mas o sentimento de Cristo. Bem, mais do que tentarmos encontrar uma resposta que satisfaça a curiosidade do crucificado, vamos valorizar a pergunta, ou, se preferir, o sentimento. Notem uma semelhança crucial entre o Salmo 22 e esses versos dos evangelhos que eu acabei de citar. O grito de Jesus expressou o sentimento de abandono, assim como o grito de Davi expressou o sentimento de abandono. Em ambos os cenários, não esteve em questão ênfase, caneta lumicolor. Em ambos os cenários não esteve em questão o poder de Deus. Isso é inquestionável. Isso estava fora de pauta. Em ambos os textos e cenários, o que estava em questão era o amor de Deus. Se o amas,
Por que não livras? Porque o amor de Deus não se manifesta, podia estar presente tanto na reza como na oração. Não foi, portanto, um grito para ter uma resposta, mas foi um grito para expressar um sentimento. Por que Deus não intervém a meu favor? Quem se sente amado não suporta ser abandonado. Quem se sente amado não suporta ser abandonado. Quem se sente amado não suporta gritar e não ser atendido, ou não chamar a atenção da pessoa que diz amar. Jesus está gritando, Deus meu, e aí tem lá, né, no aramaico, como é que é no aramaico que diz? Vamos lá, o pessoal que é versado, né? Como é que é? Que isso, olha a pronúncia, aramaico puro, né? Aramaico puro, né? Então, Jesus fala nessa língua, que é uma língua corrente e é sua, não é? Fala nesse seu idioma e expressa de forma muito correta, muito sincera o seu sentimento, não esperando resposta, não tinha tempo para resposta, era de profunda dor. Gente, a gente podia fazer aqui um inventário, as últimas palavras de alguém que pôde dizer as últimas palavras antes de suspirar e morrer. E a gente vai ter aqui várias curiosidades, como, por favor, cuida do meu pet, ou cuida da minha mãe, ou cuida do meu filho, ou paga a minha conta, eu te amo, desculpa, perdão. Então, pessoas ao longo da história que teve a oportunidade de se despedir, alguém que estava ali no seu leito, na sua cabeceira, seja no hospital, seja em casa, seja na rua, num acidente, as pessoas expressam as coisas que têm a ver lá no fundo da alma, e vão lá no fundo da alma expressar. E se nós fôssemos expressar, se tivéssemos essas, bem, quais seriam as nossas últimas palavras? As últimas palavras de Jesus foi o Salmo 22, versículo de número 1, como leitor da Bíblia que ele era. Bem, em alguns momentos os olhos ficam secos, depois de muito chorar. A voz some, depois de muito gritar. E o ânimo não permite sequer orar. Eu não tenho voz, eu não tenho lágrima, eu engoli o grito. E eu estou sem ânimo de orar. Resta-nos apenas ela, a reza. Resta-nos apenas citar o que sabemos de cor e que vem ao nosso coração e à nossa boca, nós nem sabemos como. Aí vão lá os estudiosos do inconsciente, está lá, e vem, e chega aos lábios, mas não é uma elaboração nossa, é uma repetição. E diga-se de passagem, faz muito bem, nos abençoa muito. Nós, enquanto protestantes, evangélicos, batistas, aprendemos que reza não serve, oração sim. Eu estou dizendo aqui que por essa definição, a repetição de um texto como Salmo, é nessa expressão aqui, recitare, é recitar, é lembrar, é trazer a memória, e faz muito bem. Eu lembro que no leito da morte de um diácono aqui da igreja, eu estava lá perto dele, e eu sabia que ele provavelmente não passaria daquele dia, e eu peguei na mão dele, ele no CTI, desacordado há meses, e eu comecei a recitar o Salmo 23. E no meio do Salmo ele abriu os olhos, ele deixou cair lágrimas, olhos verdes, lindos. Aí eu comecei a passar a mão na cabeça dele, e comecei a falar o Salmo junto com ele. E aí, quando chegou naquela parte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não conseguia ouvir a voz dele, logo não era recitare, mas ele balbuciou, ele mexeu os lábios,
e fechou os olhos com força e deixou cair aquela lágrima pesada. Eu não temerei, porque tu estás comigo. E depois do salmo, no leito de morte, eu fazendo carinho no cabelo dele, falei assim: vai em paz, tio Pedro. Vai que o teu Deus te espera. Vai sem medo. E a tia Áurea a gente vai cuidar. Vai em paz. E o velho deixava na sua inconsciência para a medicina, mas no seu despertar último, diante da palavra, é que ele não temia a morte, porque Deus estava com ele. Deus não o abandonou, Deus estava com ele. Isso está impregnado. Esses salmos têm sabores e têm vivências na atualidade, nas nossas vidas. E nós temos experiências com diversos salmos, como Jesus Cristo teve com o Salmo 22. Bem, disse o poeta pernambucano, o maluquinho de Pernambuco, como ele se apresenta, ele disse assim: a solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, a solidão devora. E aí o que Jesus Cristo está pedindo é: por que me abandonaste? O que Jesus pediu antes de ser crucificado foi: ao menos 1 hora não pudestes vigiar comigo. E ele disse isso para os amigos. Como nós também nos sentimos. Se ele está certo ou está errado, eu não sei. É como ele se sente. Se eu estou certo, se eu estou errado, eu não sei. É como eu me sinto. E não é pecado expressar o sentimento. Não é heresia expressar o sentimento. Em 1940, Drummond escreveu uma das suas poesias mais conhecidas, que transcenderam, está até hoje bem presente entre nós. Os ombros suportam o mundo. E, basicamente, o poeta, da dureza, da pedra, de Tabira, dos lugares lá de minério de Minas Gerais, ele vai expressar da seguinte forma: chega um tempo em que não se diz mais meu Deus. É tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais meu amor, porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o rude trabalho. E o coração está seco. A poesia continua, mas para Drummond, naquelas circunstâncias, e eu não pergunto ao poeta quais eram as suas circunstâncias, mas tão somente eu pergunto qual é o teu sentimento, ele está dizendo: não há Deus, não há lágrima, não há resposta. A poesia, há sentimento. Neste pequeno verso, o sentimento de falta de Deus, de amor e de esperança. E eu vou repetir aqui, tá? Na vida de seguidores de Jesus, não é incomum nos sentirmos desamparados. E não é pecado nos sentirmos desamparados. E aonde tem desesperança, escrevendo essa mensagem, eu descobri o endereço da desesperança. Na verdade, eu descobri o vizinho de porta da desesperança. E o vizinho de porta da desesperança é o desespero. Quando se foi a esperança, parece que a gente bate na porta do desespero. E não é o caso de nós perguntarmos se estamos ou não com esperança. A desesperança é vizinha do desespero. E se tem uma coisa que a gente pode fazer hoje, é a gente visitar o nosso próprio coração, o nosso próprio sentimento, e fazermos como Davi: Senhor, eu estou sem voz, eu estou sem lágrima, eu estou sem esperança.
Então, por favor, ouça a minha voz, porque eu estou perdendo, inclusive, a voz de tanto gritar. Eu olho para o lado e vejo muita gente balançando a cabeça, zombando. Eu ouço zombarias. E aí eles estão cobrando. Assim, se Deus o ama, então certamente Deus vai livrá-lo. Mas, na verdade, eles estão dizendo o seguinte: Ele não te ama. Ele não se importa, Ele não cuida, Ele não está se importando. E aí vem a fé. E a fé é a gente seguir e a gente sair de onde a gente está sem a certeza do caminho, do endereço e de onde a gente vai chegar, mas com a esperança de que no caminho Ele se revele e Ele encha o nosso coração de paz diante de tantas adversidades. E não é uma questão de se sentir ou não abandonado, mas é uma questão de ter plena certeza de fé, de que está sendo contemplado pela graça do Senhor. E é assim conosco. A gente não peca por expressar sentimento, mas a gente também não perde tempo quando a gente, como disse Alceu Valença, não é? Nesse tempo parece que os ponteiros ficam lentos, né? E a hora não passa nunca, e parece que esse tempo é um tempo que não acaba, mas que Deus nos dê essa capacidade. Lá em casa eu estava pensando o seguinte: essa terceira parte, né, ela não deve ser complementada apenas pelo pastor. Eu expressei o grito de Davi, o grito de Jesus, expresse você o seu. Então eu não vou te dizer, eu não vou te dar respostas absolutas, porque eu falei que não é o caso, não há tempo para respostas. Mas quem sabe aonde está apertando o calo, a nossa oração é que você se encontre e seja contemplado pela graça do Senhor. E se eu não me engano, me ajuda aí, eu acho que foi esse mesmo cara que um dia disse que Deus é refúgio, é socorro, bem presente no dia da angústia. Dia da angústia existe, eu me sinto abandonado, mas Ele é presente, Ele se faz presente. Ainda que eu não o sinta, mas eu sei que está presente. Tem isso, tá? Tem culto que a gente não sente a presença de Deus, mas a gente deveria saber que Ele está presente. Tem devocional que a gente não arrepia, mas que a gente creia que Ele está presente. Tem momentos da vida em que nada, absolutamente nada parece favorável, mas que a gente creia que eu sei que meu Redentor vive. Aí já não foi Davi, foi um outro poeta, mas Ele se levantará a meu favor. Quando? Não sei. Eu não determino. Eu não sei mexer as coisas e fazer com que aconteça. Eu não domino a magia. Mas eu creio, eu espero, eu sigo adiante. Que Deus nos dê essa clareza e essa experiência de tornar o Salmo 22 uma experiência completa, não apenas parcial. Depois do verso 1 tem o verso 2. E depois dos primeiros versos tem os últimos versos. E Davi não ficou o tempo todo, por que me abandonastes? Nem Cristo, por que me abandonastes? E nem você vai ficar no vácuo, por que me abandonastes? Amém? Ficar de pé?